Sem enrolação, vamos comentar todos os jogos aqui escolhidos pelo nosso canal no final de semana para trabalhar. Foi um final de semana difícil, muitas zebras, tomamos uma surra no over e foi muito difícil no match odds, eu vou te mostrar. O Michalk 04, primeiro jogo que a gente analisou, tinha aqui um indício de que são duas equipes com ataques muito fracos, né? Saldo de gols negativo do UMI, saldo de gols negativo do Schalke 04, tendência de over 1,5, muito por conta das defesas frágeis. E a gente foi ver aqui o jogo, não teve nenhum padrão de over, né? Nenhum chute a gol, até aqui por volta dos 40 minutos, o primeiro chute a gol da partida. Tinha escanteio, tinha chute para fora, chute travado, mas não teve chute a gol até por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, sem pressão, sem necessidade de entrar nesse over, não bateu um comportamento, e se você entrou, você tomou esse head e ok, vida que segue. Münster e Fortuna Düsseldorf, o Lei Casa, esse daí eu tomei esse gol, não teve como, né? A gente viu aqui no jogo, o Fortuna vinha muito bem, vinha pressionando, e o Münster não vinha com muitos ataques, né? Fortuna começou chutando com escanteio, né, com pressão, depois deu uma aliviada, e aí o Münster foi lá e marcou o primeiro gol, e aí depois continuou chutando com um pouco de pressão, depois o Fortuna praticamente dominou o jogo e foi um head tomado com tranquilidade. Aqui a odd estava em 3.4 e esse gol do Münster deu 29% de head da stake, tá? Isso daí extremamente normal para quem trabalha match odds. Outro jogo, Bayer Leverkusen Stuttgart, também foi muito difícil. Bayer Leverkusen vinha aqui como favorito, porém uma média de pontos aqui ridícula para quem joga em casa, 1.75, e o Stuttgart com uma média de pontos de 1. O que chamava atenção aqui era que vários jogos, esses times marcavam muitos gols. Tinha o Bayer Leverkusen, marca e toma muitos, né? 100% de ambas marcam. E o Stuttgart também tinha um saldo negativo, porém dentro de casa era um time um pouco melhor. Como estava jogando fora de casa, a gente imaginava que o Bayer Leverkusen ia propor mais o jogo, ia mais para cima, e que essa chance do ambas marcam poderia fazer bastante sentido por over, né? E deu padrão de over, porém a odd estava muito esmagada. Aqui nesse momento aqui que o Bayer Leverkusen estava pressionando, tinha um motivo aqui para você entrar no over e no lay fora, né? E o lay fora, ele bateu aqui no final do primeiro tempo, quando você tinha uma odd de 5.5, esse final de primeiro tempo a odd foi para 7.4, pagou cerca de 5.7%. E o over teve esse gol anulado do Bayer Leverkusen, e aí ele não bateu mais, né? Parece que o jogo morreu, não teve mais chutes no gol, não tinha mais sentido você ficar no over nessa partida. Outro jogo que a gente vai falar um pouco mais tranquilo, Sporting Estrela Amadora, a odd já estava muito alta, essa odd aqui no pré-live estava em 21, durante o jogo ficou em 40 para fazer lei fora. O Estrela Amadora era um time aqui que não tinha nenhum indício de vencer essa partida, o Sporting vinha numa race excelente, né? E foi tranquilo de pegar esse gol, e também a partida recomendou para a gente entrar em over, porém a odd estava muito esmagada, eu não consegui entrar. O Sport começou tomando pressão, depois começou dominando o jogo, escanteio, e já marcou o primeiro gol. Essa odd estava em 40 e ela foi para 140, quase 2% de green nesse primeiro gol do Sporting. Depois o Sporting fez o outro gol, e aí o Estrela Amadora marcou. E a gente tinha aqui a recomendação de lei 2-2, e aí existe o fator sorte também, que aconteceu, que logo depois teve a expulsão do Estrela Amadora, que aí deu a possibilidade de continuar no lei 2-2, mas sendo muito honesto, não tinha odd para trabalhar o lei 2-2, o gap estava muito grande entre o back e o lei. Essa odd no início do jogo estava por volta de 80 e o back estava por volta de 30, então a diferença ficou muito grande. Esse método está ficando difícil de trabalhar, muita gente está trabalhando, porém muitas partidas não está tendo possibilidade. Isso é normal porque o mercado muda, tá? Outro jogo que a gente vai falar, Hannover e Karlsruhe, que tinha uma possibilidade aqui de lei fora, porém o Hannover acabou tomando o primeiro gol, né? Aqui estava dominando, tinha um total padrão aqui de lei fora. Depois o Karlsruhe fez o gol, foi anulado, e aí o jogo praticamente morreu. Depois o Hannover pressionou um pouco mais e lá no final o Karlsruhe acabou marcando o primeiro gol. Para quem ficou até o final, aqui, quando o Karlsruhe marcou o primeiro gol e anulou,
o Hannover não teve muito mais volume de jogo. Depois ele voltou a ter volume de jogo. Se você ficou aqui, a odd estava por volta de 4 e ela desceu para 1,92, 36% de head nesse gol tomado do Karlsruhe. Por quê? Foi no final do primeiro tempo, ou seja, tem menos tempo para o Hannover virar. No punter, esse jogo deu green, mas no trading, para quem trabalhou no método de lei fora, que explora o primeiro tempo, com certeza teve head nesse jogo. Outro jogo que a gente falou, Bayern de Munique e União Berlim, oportunidade de lei 2-2 e lei fora. Esse foi um jogo bem tranquilo. A odd estava alta, sem dúvida nenhuma, mas foi bem tranquilo de trabalhar. O Bayern de Munique começou tomando pressão, depois voltou a dominar o jogo, chute para fora, escanteio, chute no gol, já marcou o primeiro gol. Essa odd estava por volta de 30 do União Berlim, ela foi para 140, 2,70% de green, já no primeiro gol. E aí depois o Bayern de Munique continuou pressionando, teve um momento aqui do União Berlim e o Bayern de Munique voltou pressionando, fez 2-0, terminou o primeiro tempo em 2-0, o lei 2-2 estava por volta de 40, e aí no começo do segundo tempo essa odd estava por volta de 80, mas o Bayern ele tomou um pouco de pressão aqui, mas não tomou chute no gol, e por ser teimoso, né, fugindo um pouco do método, quem ficou conseguiu aqui, a odd foi para 1.000 e aí conseguiu 1,28% de green. Eu fui teimoso e eu fiquei aqui mesmo com essa pressão aqui do União Berlim, que se fizesse gol, teria um green bastante significativo, mas acabou não fazendo, e aí o lei 2-2 bateu com tranquilidade aqui, se você ficou até o início do segundo tempo, tá? Mas quem saiu no primeiro tempo conseguiu sair com um green interessante, porque essa odd foi por volta de 80. Outro jogo, Liverpool e Brighton, também um jogo muito difícil para trabalhar no trade, né? Tinha oportunidade de lei fora, over HT e over 0,5 caso o primeiro tempo fosse 0-0. Dois times aqui com bastante incidência de over, dois times com saldo de gols positivos, e o ponto de atenção aqui, Liverpool marcava primeiro em 75% das vezes e o Brighton 75% das vezes. Foi o que aconteceu. O Liverpool começou tomando pressão, depois começou pressionando um pouco mais, e aí o Brighton voltou a pressionar. E aí não teve padrão para lei fora, não adianta a gente fingir aqui que teve padrão, o próprio gráfico mostra isso, e o Brighton acabou marcando o primeiro gol. Então quem ficou, essa odd estava por volta de 8,4, e aí depois do primeiro gol do Brighton, essa odd foi para 4,6, 11% de head, bem tranquilo para esse tipo de odd, mas não tinha comportamento. Depois, no punter, esse jogo bateu. O Liverpool fez 2 gols aqui de rajada, começou a dominar o jogo e aí bateu. Mas no trading foi bastante difícil de operar essa partida. Outro jogo aqui que eu tomei esse head também, do Bournemouth e o Manchester City. Lei casa, over 0,5 e oportunidade de lei 2-2. Manchester City marcando primeiro em 75% das vezes fora e o Bournemouth 75% das vezes dentro de casa. A odd estava excelente para quem trabalha Manchester City, ainda mais fora de casa, aqui que tinha uma campanha um pouco melhor do que dentro de casa em termos de marcar primeiro, e aí não teve papo, né? O Bournemouth começou pressionando, depois o City começou pressionando e o Bournemouth deu um susto aqui. E eu, por exemplo, operando essa partida, eu cometi um erro de não sair da posição quando o Bournemouth estava aqui. E aí o Bournemouth foi e marcou o gol no momento de pressão, que eu achava que era algo que ia acabar, que o City ia voltar a dominar a partida. E aí não aconteceu. O Bournemouth marcou o gol, essa odd que estava por volta de 7 foi para 3,3, 18% de head, e aí não teve papo. O Manchester City continuou pressionando, mas tomou outro gol aqui no final do segundo tempo, e o lei 2-2 também não bateu. A odd estava por volta de 15, que era uma odd bastante interessante, e ela foi para 9,4, 4% de head. Outro jogo que a gente vai falar, PSG e Lens, oportunidade de lei fora, over HT e over 1,5 FT. 1,5 não teve jeito, gente, 1,5 estava numa odd extremamente esmagada, e assim, logo no primeiro minuto de jogo, né, nos primeiros 5, 10 minutos de jogo, o Paris Saint-Germain acabou marcando. Então, o lei fora, para quem entrou no pré-live, conseguiu pegar. Para quem foi o trader honesto, que a gente gosta de falar, foi muito difícil de pegar esse gol. E aí a odd do over 1,5 FT ficou muito esmagada. Eu praticamente não consegui trabalhar nessa partida. Saiu muito rápido e o Paris Saint-Germain não é um time que me agrada muito para fazer lei. Mas nesse jogo aqui, no início, foi muito complicado esse gol aqui, muito difícil de pegar. Outro jogo que a gente vai falar, Santos e Vila Nova, oportunidade de lei fora e lei 2-2. Esse já foi um jogo um pouco mais tranquilo,
porque foi um jogo bastante interessante, porque o Santos estava pressionando com escanteios, mas sem chute no gol, né? Então essa odd deu uma segurada aqui. Essa odd começou em 14 do Vila Nova e aí no final do primeiro tempo, que o Santos tinha dado 2 chutes a gol, essa odd foi para 16, 1% de green apenas, né? E o lay 2-2 foi excelente. A odd estava por volta de 32, no final do primeiro tempo 0-0, ela foi para 100 e aí foi 2,19% de green nessa partida, muito bem trabalhada. O lay teve o seu padrão, o Santos dominou boa parte do primeiro tempo, porém não teve gol a nosso favor no primeiro tempo. Eu preferi não ficar no segundo tempo, porque o Santos jogando em casa teve alguns deslizes, e aí eu preferi não operar no segundo tempo. Outro jogo que a gente falou, Goiás e Guarani, lay fora, over HT e também over 0,5 FT, caso o primeiro tempo fosse 0-0, né? O Goiás vinha aqui, tá tentando um milagre para subir para a primeira divisão, né? 71% marcando primeiro e o Guarani 35% das vezes, né? E aí esse foi um jogo um pouco mais tranquilo. O Goiás começou pressionando, teve um momento ou outro do Guarani, o Goiás continuou pressionando. Gol do Goiás, pagou bem, a odd estava por volta de 8,6, ela foi para 36, 10% de green. Over HT também, eu não operei over HT, mas quem operou teve uma odd aqui interessante, por volta de 1,38, 1,45, dependendo do momento que você entrou, e foi um jogo bem analisado e bem trabalhado. Outro jogo que a gente falou da Bundesliga 2, Paderborn e Braunschweig. Lay fora, e aí a gente estava falando aqui que o Paderborn tem a tendência de marcar primeiro só 50% das vezes, enquanto o Braunschweig só 20% das vezes. E aí, vendo esse jogo, eu não vi muito padrão diferente de ficar no lay fora, porque o Braunschweig começou jogando um pouco melhor, depois foi só o Paderborn. Paderborn foi pressão, escanteio, chute no gol foi mais para o final, e essa odd aqui de correção estava por volta de 5,2 e no final do primeiro tempo ela terminou em 5,4, né? E aí teve um green aqui de 0,88%, por ser Bundesliga 2, muitos contra-ataques, muitos gols malucos aqui, eu preferi não ficar no segundo tempo, fiquei com esse green aqui de 0,88% e nada além disso. Então foi um jogo difícil para pegar o gol, mas foi um jogo que teve muito padrão, foi um jogo bem trabalhado se você ficou no lay fora. Outro jogo, Trabzonspor e Fenerbahçe do Mourinho, que a gente falou, lei goleada no Fenerbahçe, é maravilhoso, que é o time do Mourinho, mas quem ficou a punter tomou um susto, quem ficou a trading foi um pouco mais tranquilo. Vamos mostrar aqui. O Fenerbahçe começou tomando pressão, lei goleada estava excelente. Essa odd estava por volta de 55, essa odd estava por volta de 13, desculpa. Terminou em 55, né? Ela estava em 13, e aí o Fenerbahçe tomando pressão, depois o Fenerbahçe começou a dominar, o mercado começou a respeitar, essa odd começou a voltar mais ou menos para o patamar que estava, chute no gol, isso perigoso, mas o lei goleada tem que esperar 2 gols para sair da posição. Depois o Trabzonspor marcou e foi anulado, depois o Fenerbahçe marcou. Nesse final de primeiro tempo, essa odd estava um pouco em dúvida, o mercado oscilava um pouco de 15, 20, 30, e aí acabou o primeiro tempo, essa odd já foi por volta de 40, 50. E aí no início do segundo tempo, o Fenerbahçe começou pressionando bastante, e eu fiquei com medo de tomar esse segundo gol, né, tão cedo, né? E aí acabei saindo no modo de 55, pouco mais de 6% de green nessa operação, bem tranquilo de trabalhar. No punter, né, quem ficou até o final, teve aqui 3 gols do Fenerbahçe, 12 minutos de acréscimo, então foi bem complicado de trabalhar. Outro jogo que a gente falou, lay fora, over 1,5, oportunidade de lay 2-2, Inter de Milão e Venezia. Inter de Milão marcando primeiro em 80% das vezes, Venezia 67% das vezes, perigoso, né? Mas foi um jogo para lay 2-2, muito bom, para over péssimo e também para lay fora difícil de trabalhar. A odd do Venezia no live tá por volta de 23 e a Inter de Milão estava jogando muito bem, estava com pressão, começou a chutar no gol apenas por volta do minuto 15, depois não chutou mais, então a questão do over não bateu. 1,12 era a odd que estava por volta desse momento aqui, eu não estava confortável porque a Inter de Milão não é um time assim, que goleia muitos jogos, né? Então assim, eu não estava confortável, a odd estava baixa, não vi padrão. No lay fora, vi padrão, a odd está em 23, só que no final do primeiro tempo, pelo fato da odd ser muito alta, ela corrigiu.
Então tomei um head aqui de 0,21% no final do primeiro tempo. Eu não fiquei no segundo tempo. A Inter de Milão acabou marcando gol, mas eu não peguei esse green aqui. No lay 2-2 foi um pouco melhor, 55 a odd no início do jogo, e aí foi por volta de 100 no final do primeiro tempo, e aí foi bem tranquilo, 0,83% de green nessa operação, bem trabalhado o lay 2-2. Penúltimo jogo que a gente vai falar, Porto e Estoril Praia, lay fora, tendência de over 1,5 e oportunidade de lay 2-2. Esse jogo aqui foi excelente para trabalhar, né? O Porto começou jogando bem, já começou com chute gol, começou com pressão, começou com escanteio, um momento ou outro do Estoril, Porto voltou pressionando, marcou o gol, esse gol aqui pagou de 32, foi para 130 a odd do Estoril, 2,43% de green, a odd do over 1,5 FT, ela estava por volta de 1,15, odd baixa, porém Porto e Sporting no Campeonato Português vão ter odds baixas. São times que fazem muitos gols e times que têm jogado muito bem em casa. Então, por mais que você ache que é uma odd baixa, pro estilo de jogo do Porto e do Sporting no Campeonato Português são os times que eu mais tenho gostado de trabalhar over. E também o PSV, né? Só que essa rodada não teve PSV, inclusive ele perdeu do Ajax. A gente não trabalhou, não escolheu o jogo do PSV aqui. Mas tinha um pouco de padrão de over aqui. Se a odd estava baixa, respeito, cada um tem o seu método, mas eu achei uma odd relativamente justa aqui e bateu logo antes do final do primeiro tempo, né? Uma odd por volta de 1,15. O lay 2-2, essa odd aqui de 46, ela foi por volta de 60, 70 no final do primeiro tempo. E aí, para quem segurou um pouco mais, que o Porto estava pressionando, poucas oportunidades do Estoril, conseguiu pegar aqui 2,12% de green nessa operação. E aí, outro jogo que a gente vai falar, o último, Corinthians e Palmeiras, tendência de jogo parelho e lei goleada favorito. Repara que na odd do pré-live o favorito era o Palmeiras, né? O Palmeiras era o favorito e era um time extremamente under, né? E a gente viu aqui Palmeiras pressionando, chute a gol, um pouco perigoso para você ficar aqui nesse lei goleada, porque poderia ter saído um gol muito rápido que dificultaria a sua exposição nesse mercado, né? Mas aí o Corinthians continuou tomando pressão e com alguns sustos, né? Contra-ataques, chutes a gol, e aí a odd estava por volta de 25 e ela foi demorando para ajustar. Quando marcou o gol do Corinthians, a odd foi por volta de 40 do Palmeiras. E aí acabou o primeiro tempo, essa odd foi por volta de 60, 70. E ela foi subindo. Quando o Corinthians marcou o segundo gol, essa odd já tinha explodido. E eu preferi deixar até o final, porque eu não esperava que o Palmeiras fosse virar e golear, sendo que o Corinthians estava jogando de forma muito eficiente dentro de casa e o Palmeiras não parecia ser um time tão efetivo quanto era. E aí, essa foi a nossa rodada, 78% de win rate. Aqui são os modelos punter, porque aqui que a gente consegue provar se a assertividade do painel tem sentido ou não e como a gente trabalhou em trade. Em trade foi um final de semana de head, sem dúvida nenhuma, porém isso faz parte da operação. Semana passada foi uma semana excelente, essa semana não foi uma semana muito boa. O over eu não entrei na maioria das recomendações por conta da odd e no match odds tomei 3 gols aqui contra a posição, que isso daí faz parte e você precisa ter gestão de banca. Comenta aqui como foi o final de semana. Muitos grupos que eu sigo, principalmente grupos de tips, tiveram aqui prejuízos enormes, que isso é normal, é uma variância natural do futebol. Então, queria deixar essa transparência para vocês, que 78% de win rate não necessariamente é um win rate muito bom, depende da faixa de odd que você entrou e depende também de qual mercado que você está entrando, tá bom? Forte abraço, até a próxima.